está ensinando as pessoas a entenderem se amam a Deus ou não, e está dizendo, se você o ama, você o observa. Se você ama seu marido, você começa a estudar. Se você ama sua esposa, você começa a estudar. Se você ama um amigo, começa a estudar. Se você ama alguém, estuda aquela pessoa para poder ser agradável a essa pessoa. Isso quer dizer, eu me interesso pela sua vida. E são atos de amor, porque não apenas observo, não apenas estudo, mas realizo aquilo que te agrada. Amém? E vejam que maravilha que ele continua a nos dizer. Então, eu o conheci, se não observa os seus mandamentos, é mentiroso. Quer dizer, você não ama de verdade. E a verdade não está nele, mas quem guarda a sua palavra, nele o amor de Deus é verdadeiramente completo. Está dizendo que para que uma pessoa seja completa, cheia de Deus, é uma pessoa que observa o que ele diz, é uma pessoa que o segue. Amém? É por esse motivo que nós temos a plena certeza de que estamos nele. E quem afirma que permanece nele, e aqui a mensagem é ainda mais profunda, deve também caminhar exatamente da mesma forma que ele caminhou. Então, se eu realmente observo o amor em mim, e se eu digo que permaneço nele, por isso eu entenderei, eu caminho como Jesus caminhava. Ou seja, o objetivo é se tornar como Jesus. Em Efésios, no capítulo 5, dirá que Deus deu profetas, apóstolos, mestres, para que todas essas pessoas aqui pudessem crescer até se tornarem como o homem perfeito Jesus Cristo. Ou seja, o objetivo de ter a igreja, os pastores, os apóstolos, os pregadores, é uma coisa, que possamos nos tornar como ele, então caminhar como ele caminhou. Existe um movimento que se chama Alcoólicos Anônimos. Existem várias coisas, jogadores anônimos, mas nasce dos alcoólicos anônimos, drogados, qualquer coisa anônimos, que eles usam uma espécie de pulseira. Em inglês, bem, depois traduziram para outras línguas dizendo o que Jesus faria. Vocês já viram isso? O quê? Porque é um movimento que nasce de crentes, de pastores. O que Jesus faria? Então, em qualquer coisa que você faça, você pensa, o que Jesus faria? Por exemplo, se entra um livro na sua casa, você deve dizer, o que teria? Jesus teria lido este livro. Então não. Jesus teria respondido assim a uma pessoa? Não, então não. Jesus teria dado dinheiro a essa pessoa? Sim, não. Andar como ele andou significa imitar o que Jesus teria feito. O nosso exemplo é, Jesus teria pensado isso? E aos poucos começar a odiar tudo o que ele odeia. E também a amar profundamente tudo o que ele ama. Amar as pessoas que ele ama e odiar as coisas que ele odeia. Andar. Se realmente estou nele, começo a andar como ele andou. E é assim o processo de santificação. É tornar-se cada dia mais parecido com Jesus. O objetivo é chegar a falar como Jesus, a amar como Jesus, a perdoar como Jesus, a multiplicar como Jesus, a andar como Jesus com os discípulos, a ser como ele. E está dizendo, se realmente observamos a sua palavra, então a primeira coisa é estudá-lo. Digam comigo, a primeira coisa é estudá-lo. Depois que o estudei, começo a colocar em prática o que ele diz. Depois que coloquei em prática o que ele diz, começo a andar como ele andou. E por isso reconheço, segundo ele diz, se alguém diz que está nele, diz que permanece nele, deve andar como ele andou. E continua, caríssimos, não vos escrevo um mandamento novo, mas um mandamento antigo que tendes desde o princípio. O mandamento antigo é este, a palavra que ouvistes. E, no entanto, é um mandamento ainda novo, porque ele o disse, mas é sempre novo o que vos escrevo. O que é verdadeiro nele e em vós, porque as trevas estão passando e já resplandece a verdadeira luz. Quem diz estar na luz e ainda odeia seu irmão está nas trevas. Quem ama seu irmão permanece na luz e não há nada. Digam comigo, nada nele que o faça tropeçar. Está dizendo que quem não tem nada contra ninguém nunca cairá.
Está dizendo que quem tem um coração livre em relação às pessoas nunca cairá. E está dizendo, caríssimos, eu vos digo isso porque se odeias teu irmão, há gente que vem à igreja e ainda odeia alguém. Ah, não vou lá de férias porque tem aquele de quem não gosto. Ah, tem a minha tia, mas eu não falo com a minha tia. Ah, tem o fulano, mas eu não suporto aquela pessoa. Está dizendo, você é cego, o amor de Deus não caminha em você. Lembremos-nos, o amor de Deus é o contrário de tudo. Pense em Jesus, pense em seguir Jesus. Jesus está na cruz com gente que o está condenando, com gente que diz morra. E ele diz, Pai, perdoa-lhes porque não sabem o que fazem. Às vezes uma pessoa dentro da mesma igreja processa a outra. Às vezes processa dentro da própria família. Um processa o outro. E o que é que Jesus nos ensina? A deixar para lá. Às vezes você tem que perder para ganhar. Às vezes você tem que pegar aquela dívida e dizer, sabe de uma coisa? Esquece essa dívida, fica com ela. E eu sei que é difícil, mas caminhar como ele caminhou. Quem sabe que ser crente não é fácil? Porque quem pensa que é fácil não entendeu nada do cristianismo. Porque não é fácil, é renunciar a si mesmo. Pense, Jesus, se estivesse na carne e na cruz, teria dito, Pai, acaba com todos. Ou não? Mas não importa a minha carne, importa o que é justo, importa o que agrada ao Pai. E eu sou filho deste Pai, então, Pai, perdoa-lhes. Para caminhar como ele caminhou, talvez você tenha que perdoar, tenha que deixar para lá. Porque diz que se você fizer assim, se no seu coração não tiver nada contra ninguém, você nunca tropeçará. Ele está dizendo que uma forma de tropeçar é estar com raiva das pessoas. Muitas pessoas nem sabem que estão te fazendo tanto mal. Deixe para lá. Digam comigo, eu devo deixar para lá. A palavra perdão vem do grego apollu, deixar ir, deixar para lá. Ah, mas aí eu perco. Melhor perder. Jesus perdeu a vida para te dar a vida eterna. Você pode até perder dinheiro para não ter que ir brigar. Você pode até perder coisas para poder agir como Jesus teria agido, sem ter raiva das pessoas. Não importa se o diabo tirou de um lado, Deus te dará 7 vezes mais do outro se você apenas se comportar como ele disse. Amém? Então não chore por isso. Se a sua confiança está em Deus, a resposta virá de, mas não veio dos homens. Não se importe, não são os homens que têm a última palavra na sua vida. De alguma forma, se você fez a coisa certa, Deus te recompensará. O diabo rouba daqui e Deus o obriga a te dar 7 vezes mais de outro lugar. Acredite nisso. Esta é a palavra de Deus. Ele conclui, filhinhos, seus pecados são perdoados por causa do seu nome. E aconselha, pais, escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque vencestes o maligno. Rapazes, eu vos escrevo porque conhecestes o Pai. Pais, eu vos escrevo porque conhecestes aquele que é desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. A palavra de Deus permanece em vós, vencestes o maligno. Não ameis o mundo nem as coisas do mundo. Se alguém ama o mundo, outro teste. O amor do Pai não está nele. O que significa amar o mundo? Desejar tudo o que há lá fora. Quero a melhor casa, o melhor. Não é problema ter uma boa casa, um bom carro, mas o seu maior desejo não deve ser esse, deve ser como Jesus, ter o caráter de Cristo, ser a melhor pessoa na sua casa, ser o melhor filho, o melhor marido, a melhor esposa, agradar a Deus de todo o coração. É a isso que devemos aspirar, porque amar o mundo, só querer o que está lá e esquecer o que importa, quer dizer que o amor de Deus não está em você, se seus pensamentos são só ganhar coisas lá fora. Amém? Deus está separando um povo, né? Um povo que caminha com Ele, que o ama. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, os desejos da sua carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas quem faz a vontade de Deus permanece para sempre.
Está dizendo, quem ama as coisas do mundo, se você ama tudo o que a sua carne quer, quem sabe que a carne quer um monte de coisas que Deus não quer? Quem vive dentro deste corpo, diga amém. Vocês sempre querem o que Deus quer? Não, muitas vezes você quer o que Deus não quer. Mas ser tentado não quer dizer pecar, porque Jesus foi tentado em tudo como nós, mas a Bíblia diz, mas não pecou. Eu posso ser tentada a ter coisas, posso ser tentada a desejar coisas. Minha carne pode querer coisas, mas não é porque minha carne quer que eu vou alimentar minha carne. Minha carne vê uma coisa e diz, eu gosto, eu quero. Mas Deus diz, mas não pode porque você é casado. Ah, pois é. Certo? Não está dizendo você é crente, não terá tentações, não terá problemas, seus olhos serão tudo. Quem diz isso não entendeu nada. No mundo tereis aflições, a carne quer umas coisas. A Bíblia diz, Paulo diz, a carne quer tudo o contrário do que o Espírito quer. O Espírito diz, quero ser santo, e a carne diz, eu não. Mas está dizendo, tudo isso passa. Aí alguém diz, mas é difícil. Sim, é difícil, mas é glorioso. Porque não estou fazendo porque tenho medo de ir para o inferno. Porque não estou fazendo porque, meu Deus, algo vai cair em cima de mim. Estou fazendo para agradar a Ele. Estou fazendo porque estou estudando Ele. E quero dizer, Senhor, minha carne gostaria de pular em cima daquela pessoa ali. Mas eu, porque te amo, você não quer que eu pule em cima de ninguém, mas quer que eu cuide da minha família e seja uma boa esposa, um bom marido, uma boa pessoa. Mesmo sem esposa e sem marido, você deve controlar a carne sempre. Porque tem gente que é engraçada, tem gente, principalmente os jovens, que pensam, estou tão tentado, eu sei que somos pastores, nós ouvimos que a pessoa diz, finalmente vou casar, como quem diz que a tentação da carne nunca mais terei. Queridos, quem sabe que mesmo casado você tem tentação? Quem sabe que mesmo casado elas não passam? Os desejos existem, solteiro ou casado. Amém? Uma vez uma moça me disse, mas eu tenho desejo por outra moça e isso é algo incontrolável, eu a quero ficar com ela. Eu disse, olha, um homem às vezes também quer ficar com outra em vez de uma. Ou seja, todos têm desejos, você não é a única, você controla os seus e nós controlamos os nossos. Amém? Parecia que o desejo dela era o único. Difícil, todos os desejos são difíceis, especialmente quando vão contra a vontade de Deus. Amém? Mas quando é que conseguimos resistir? Quando o amamos tanto que mesmo se pecarmos, temos um advogado junto ao Pai. Mas João diz, eu vos escrevo para que não pequeis. Eu vos escrevo porque é possível caminhar com Deus. É como uma criança. Uma criança quando quer caminhar cai, depois se levanta, cai de novo e então aprende a caminhar. Não se preocupem, porque mesmo caminhando com Deus, talvez você caia aqui, depois caia ali e acolá. Por isso não julgue ninguém, porque todos nós estamos aprendendo a caminhar. Amém? Nunca venha pensando, aquele é um pecado maior. Todos nós temos os nossos ali. Mas lembremos-nos, quando caminhamos com Deus, chega um momento em que Ele começa a controlar certas áreas, e aí você aprende a caminhar bem. Amém? Isso se chama santificação. E por favor, lembremos-nos sempre disto. Ninguém será santo apenas por sua própria vontade ou esforço. Na verdade, nós, sem a presença de Deus, não somos absolutamente nada. Nós precisamos, mais do que tudo, da graça infinita e do amor profundo de Deus em nossas vidas. E só quem caminha perto de Deus não satisfaz os desejos da carne. Não sou eu quem diz, é a palavra de Deus, eu acredito. Em Gálatas 5 diz, se digam comigo se andardes no Espírito. O que significa andar no Espírito? Que você ore todo dia, passe tempo com Deus, leia a palavra de Deus, seja lavado pela palavra de Deus. Preguei isso algumas quartas-feiras. A Bíblia é a lavagem pela palavra. Se há algo que te lava é a Bíblia.
Se você diz, mas eu me sinto sujo, não consigo sair da tentação, não consigo sair desse pecado, lave-se com a Bíblia. Bíblia de manhã, tarde e noite. A Bíblia é o sabonete de Deus para te lavar de tudo. Quanto mais você mergulha nela, menos vontade tem de ir para outro lugar. Caminhando com Ele, se você anda pelo Espírito, diga comigo. Se eu ando pelo Espírito, em Deus, você não satisfará de maneira nenhuma os desejos da carne. Ele está dizendo, um relacionamento forte com Deus é a garantia para não cair. Amém? Diga comigo, um relacionamento forte com Deus é a garantia para não cair. E quando você ama a Deus, Ele te conta os seus segredos. E aqui entra a parte mais linda do cristianismo, ser amigo íntimo de Deus. Quando eu estava lá na Escócia, eu pensava, que bom viajar com Jesus, que bom ouvir a voz de Deus. Eu colocava louvor, falava com Deus sobre tudo, né? O que faremos em setembro, as viagens, o que ele achava, o avivamento, batendo um papo com Deus. Houve um momento em que aluguei um lugar onde eu deveria dormir. Veja a ironia de Deus. Eu vou para esse lugar e só estava escrito no B&B, sabe? Era tipo um chalé. Eu disse, poxa, algo legal. Eu chego e era uma vila budista. Ou seja, eu chego, vila budista. Aí chega esse cara, meio gay, bem artístico, e me diz, este é o chalé. E ele me diz, este é um lugar muito espiritual, conhecido em toda a Escócia. Eu digo, não estava escrito. Não, todos vêm para cá. E eu, para fazer o quê? São todos budistas. Que legal, estou em uma vila budista. Eu digo, com certeza. E é claro que falei de Jesus para ele. Eu estava lá, até deixei nos que eu tinha, imagina, eu estive na Escócia em uma igreja que contava a história da Escócia. E peguei uns livrinhos que diziam, por que Jesus? E eu os tinha todos prontos para a minha vila. Todos vestidos meio hippies, imaginem. Eram todos meio idosos, que faziam suas próprias roupas, seus próprios pratos, faziam tudo em casa, todos com cabelos sem tinta, meio antivacina, desse tipo. Eu chego e digo, ok, senhor, bem, interessante. Comecei a ver como viviam, todos paz e amor, o lugar era muito bonito. E depois eu digo, eu gostaria de ir. Ele me diz, olha, tem uma das praias mais bonitas da Escócia. Eu disse, que legal, quero ir. Ele respondeu, tem que atravessar a floresta. Parecia filme, meia hora ali, sozinho, sem ninguém. Parecia que eu estava em um filme americano. Eu esperava, sei lá, um estuprador aparecer. Eu passava e dizia, vamos, Senhor. E eu sentia muita paz, Deus me dizendo, não, vai tranquila. Depois caminhei no deserto e cheguei nessa praia onde não tinha ninguém. Estávamos eu e Jesus. Fiquei umas 6 horas caminhando, falando com Deus e dizendo, que lindo e como Deus é divertido por ter me colocado em uma vila budista. Eu dizia, não, Senhor. Tipo eu, entende? Que eu pude falar, pude descobrir umas coisas, entrevistar para conhecer sobre Deus, é maravilhoso e ter um relacionamento com Deus. E sabem de uma coisa? Eu creio que Deus me estudou porque eu adoro aventura. Eu adorava enquanto estava nessa espécie de deserto, porque sou alguém que ama aventura, espírito de aventura, eu disse. Ele me conhece, sabe que se me colocasse num lugar assim meio estranho, com gente meio doida, porque eu adoro reviver coisas de filme, eu adoro estar num lugar e dizer, estou dentro de um filme, eu estava muito dentro de um filme. E pensei e disse, como Deus me conhece. Até aquela praia onde só tinha eu, quilômetros, eu adoro orar, onde não tem ninguém, praias vazias. E eu pensei, não é que só eu estudo a Deus, Ele também me estuda, sabendo as coisas legais e divertidas onde pode me colocar, para que eu possa reconhecer a sua assinatura e Ele dizendo, vê, você me estuda para me agradar e enquanto me estuda, eu estudo você para te fazer feliz. Por isso a Bíblia diz assim, uma das passagens que mais amo na Bíblia, no Salmo 37:4, deleita-te no Senhor e Ele te concederá todos os desejos do teu coração.
Encontre prazer nele e não há nada que você deseje que ele não te dará, porque você o estuda, mas ele te estuda para te fazer feliz. Amém? Levantem-se. Agora nós queremos tirar este tempo, você que está em Milão, você que vai partir, e faremos este jogo sério. Quero desafiar você que está online, você que está aqui, a passar o mês de agosto estudando a Deus e dizendo: o que posso fazer para agradar ao meu Jesus? Eu o estudo todo o mês de agosto e em setembro coloco em prática. Eu estou convencida de que Deus lhes dará novas coisas para fazer, lhes dará novos projetos, lhes dará soluções para projetos que já têm, mas estudem o que agrada a Deus. Ah, mas eu não sei exatamente onde ir procurar. Não sei, vá ao ChatGPT, Gemini, hoje em dia há tantas coisas que podem te ajudar. E comece assim, passagens bíblicas que me falam sobre agradar a Deus. E assim talvez o chat te ajude, qualquer inteligência artificial que você use, e comece a estudar isso e faça uma lista de como posso agradá-lo. E você faz esse presente para ele. Em agosto, estudo a Deus. Saiba que ele já estudou você. Quanto mais você se deleitar no Senhor, mais ele lhe dará os desejos do seu coração. Então, em vez de pensar e vir a Deus, Senhor, o desejo do meu coração é ter um marido. Não. Deleite-se no Senhor e ele cuidará do marido, e acredite, ele sabe escolher melhor do que você. Então, o que fazer? Mas eu gostaria de ter mais dinheiro. Deleite-se no Senhor e ele pensará em um modo maravilhoso de lhe dar mais provisão. Então estude a Deus e verá que terá muito mais resultados em tudo o que precisa, em vez de buscar o que você precisa. Passe este verão dizendo: o que você vai fazer? Estou estudando a Deus para amá-lo como ele merece ser amado. Vou estudá-lo um pouco e colocar em prática para depois caminhar como ele caminhou. Amém? Vamos fazer esta oração juntos? Senhor Jesus, obrigado por ser o nosso Deus. Obrigado por ser o calmante que o Pai inventou para nunca se zangar conosco, mas para usar de graça e misericórdia para conosco. Obrigado pela sua bondade. Quando comecei este gospel hoje, senti exatamente esta palavra que ministrei no início. Pessoas que sempre se sentem culpadas. Não sou o suficiente. Nós crescemos em uma sociedade onde você tem que performar sempre, não é? Tenho que fazer isso, tenho que fazer isso, tenho que fazer isso. Se eu não fizer, Deus não me ama. Se eu não fizer, Deus te ama incondicionalmente. Não é pelo que você faz, mas Ele quer que você possa ter uma vida maravilhosa. E para ter uma vida completa, ela só é completa quando você está fazendo a vontade dEle. Então, se você ainda não colocou tudo diante dele, agora coloque a sua vida, coloque as coisas que não vão bem e diga: Senhor, ajuda-me a estudar como te agradar. Eu gostaria de ter um relacionamento diferente contigo. Eu gostaria de te conhecer de uma maneira diferente. Eu gostaria de ser seu amigo, sua amiga. Eu gostaria de ouvir a sua voz, talvez como nunca ouvi antes. Não quero fazer nada que te fira, que fira o seu coração. Ah, mas Deus pode ficar ferido? Na Bíblia diz que podemos entristecer o espírito. Sim, Deus pode ficar triste conosco. Como nós às vezes ficamos tristes com alguém que amamos e pedimos 200.000 vezes para não fazer aquela coisa, e depois de 200.000 vezes a pessoa faz de novo. Dói, não é? Porque você diz, mas não me ouve, mas não sabe que isso é importante para mim. Dói também no coração de Deus. Ele usou parâmetros humanos, embora não seja humano, para que você entenda. É óbvio que Deus é Deus, mas os parâmetros humanos ajudam você a entender humanamente como as coisas são. Ninguém gosta de dizer a mesma coisa dizendo, eu não gosto disso. Mas por que você me trata assim? Mas por que você faz isso? Mas por que você nunca tem tempo para mim? Você diz isso 1, 2, 10 vezes. Muitas famílias são destruídas porque um se cansou de falar.
Sabem o que dizem os psicólogos, neuropsiquiatras e assim por diante? Que quando uma pessoa para de falar, de pedir, de dizer o que não gosta, é porque já desistiu desse relacionamento. Deus em toda a Bíblia diz o que não lhe agrada, mas Ele também ensina o que lhe agrada. Que tal se em vez de continuarmos vivendo presos a esse sentimento de culpa, nós parássemos para realmente o estudarmos e dissermos de todo o coração: Senhor, eu quero te honrar com a minha vida. Tu morreste naquela cruz por mim. Ele demonstrou de forma inquestionável que te ama profundamente. Ele disse: eu te amei até a morte, eu entreguei a minha própria vida, eu morri por ti. Pense nisso com carinho e deixe esse amor transformar o seu caminhar. Não há mais nada, diz o autor da carta aos Hebreus, que ele possa fazer. Ele deu tudo, o que tinha de melhor, deu o seu único filho, a sua vida na cruz, te deu a salvação, não há mais nada que ele possa fazer. Que tal se, em vez de termos medo dele, nos aproximarmos do trono da sua graça esta manhã, sem culpas, juntos por um momento, antes de irmos para casa, dizendo: Senhor, eu não quero mais vir com culpas, mas talvez eu não esteja conseguindo sair de algo que me prende. Talvez eu não esteja conseguindo sair de um hábito, de algo que sei que fere o teu coração, que fere os teus mandamentos. Então, em vez de vir aqui pedir perdão 1000 vezes, me esforçar, eu me aproximo de ti. A Bíblia diz em 2 Coríntios 3,18 que somos transformados à sua imagem, ou seja, nos tornamos como Jesus quando o contemplamos como em um espelho. Está dizendo que a santidade não vem do esforço, vem do relacionamento com Deus. Quanto mais estou com Ele, mais serei transformado em Jesus. Mas nós olhamos como um espelho e contemplamos a sua glória. A sua glória é a sua presença, é a manifestação de quem Ele é. E diz, digam como somos transformados, mudamos de forma a sua própria imagem. É tudo fruto de um relacionamento maravilhoso com Jesus. A sua cura é fruto de um relacionamento maravilhoso com Jesus. Lembre-se, a moeda de troca no reino de Deus é a fé. Você pode, não importa quantos seguidores você tem, não importa nada. Não importa nada. A moeda de troca de Deus é a fé. E lembre-se que será Deus quem dirá quem você será. Não é você quem decide, mas eu serei assim. Em toda a Bíblia, Deus disse a Gideão quem ele seria. Deus disse a Moisés: você será assim. Deus disse a José: não há ninguém que decidiu, eu serei. É Deus quem lhe dirá o que você deve fazer. É Deus quem dirá quem você é. Você não deve tentar ser nada. É Ele quem lhe dirá para que o criou. A única coisa que você deve tentar fazer é buscar a sua face. Davi dizia: a minha alma diz, busca a sua face, a tua face, Senhor, eu busco. Tente estreitar o seu relacionamento com Deus nestas férias. Tente passar tempo com Ele. Tente tornar-se seu amigo. Tente contemplá-lo, adorá-lo. E verá que aquela coisa difícil de mudar começará a ser fácil.